Olá, olá, salve, salve. Vamos agora falar então do terceiro conceito do tripé de investimento. Nós falamos de segurança, falamos de liquidez, agora vamos falar de rentabilidade, que está exatamente no meio entre a compra e a venda, a rentabilidade de uma obra de arte. Muito bem. Novamente, faço questão sempre de frisar, tudo que eu estou colocando é fruto de experiências, de números que a gente tem, que a gente vê acontecer nos leilões, no mercado, mas tudo tem exceções, tudo há exceções, como no mundo das ações, dos empreendimentos. Muitas vezes você compra um terreno para ter um terreno e fica lá, o terreno de repente, aquele terreno é feito uma especulação imobiliária, aquilo vale um absurdo, ok, aconteceu, ok. Mas nós estamos falando em condições normais e sempre pensando em investimento de médio e longo prazo, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre os aspectos especulativos no mercado de arte, mas esse é um outro assunto. Nós estamos falando agora de investimento, obra como patrimônio, como reserva patrimonial e com expectativa de retorno de médio a longo prazo. Muito bem. Rentabilidade. Aonde está a rentabilidade? Qual é o perfil do investidor que se preocupa com rentabilidade, receber o máximo possível? É o que nós chamamos de investidor agressivo. É aquele que faz aquelas compras em artistas, principalmente artistas iniciantes, aqueles que fazem as grandes apostas, né? Aqueles que esperam que aquele artista venha a ter uma carreira fulminante. Então eles estão trabalhando dentro de um cenário onde os valores não estão definidos, onde a importância artística, cultural desse artista também não está em processo de definição. Então esse é um investidor que nós chamamos de investidor agressivo e que normalmente ele faz aquisições de artistas iniciantes. E qual é a lógica deste investidor? Muito interessante isso. A lógica desse investidor é: compre o que ninguém quer comprar. É aquilo que é tão novo que as pessoas não perceberam, não entendem e não querem comprar, e que poderá vir a ser o grande objeto de arte, a ser reconhecido como um grande objeto de arte daquele artista. Compre o que ninguém quer comprar. Esta é a lógica do investidor agressivo. Então vamos ver. Quais são os condicionantes da rentabilidade? O que nós temos que nos preocupar? Primeiro, eu conheço um investidor em startup. Ele diz com muita clareza, e é uma regra clara também do mercado de investimento em startups, que assim, de cada 10 startups que ele investe, 5, 6 fecham, quebram, né? 3, 4 ficam ali no mais ou menos, e uma paga o retorno de todas as 10. Uma ou duas pagam o retorno dos 10 investimentos. Então este é o investidor agressivo, que acredita no início de uma ideia. Como é que isso funciona em mercado de arte? Nós temos uma estatística também aproximada, mas uma visão de críticos e de marchands, que dos artistas que iniciam, apenas 15% chegam realmente a um conceito de artista importante. 15%. Então, esse está próximo também dessa questão das startups, né? Então, quando você for fazer uma aquisição com esse pensamento de rentabilidade, é fundamental você diversificar os artistas que você coloca na sua coleção, que você coloca no seu portfólio, vamos dizer assim. Compra obras de 10, 15, 20 artistas diferentes, porque assim alguns vão valer menos no futuro, pouco, outros vão valer mais ou menos, e 2, 3, 4, 15% vai rentabilizar todo aquele seu investimento, né? Importante, compre também preços de artistas iniciantes, mas que tenham preços acessíveis. Não adianta você ter um artista iniciante que já tem um preço de um artista em meio de carreira, né? Um artista que já vale muito, que está começando e pedindo muito, e a galeria está pedindo muito, um valor já de artista sedimentado. Tome cuidado. E aqui entra uma regra de um grande colecionador
também que ele compra a maior parte das vezes artistas iniciantes. Ele diz o seguinte: compre obra de arte sempre abaixo de $4.000. Não pague mais do que isto. Compre várias obras de arte, mas desde que todas custem abaixo de $4.000. Este é o teto que ele definiu para comprar obra de arte de artistas iniciantes. Por quê? Porque você consegue diversificar, fazer a aquisição de inúmeros artistas para que aquilo te dê uma rentabilidade maior. E um aspecto que eu coloco muito, inclusive conversando com esse amigo meu que faz investimentos em startups, ele diz o seguinte: é super importante o plano de negócios da empresa, claro, mas é mais importante eu conhecer a pessoa e saber o comprometimento, a inteligência, a dedicação que ela vai dar a esta ideia, a este objetivo que foi definido. E assim também eu faço muito com os artistas iniciantes. Eu acompanho os artistas por 2 anos para ver a seriedade da continuidade do trabalho dele. Gosto de conversar com o artista para ver a inteligência, a cultura, o comprometimento dele com o trabalho. Então eu gosto muito de analisar o artista, muitas vezes mais do que um trabalho específico, porque um artista que você percebe aquela questão artística enraizada, né, arraigada nele, aquela obsessividade, com certeza é um artista que vai fazer de tudo para que o seu trabalho seja reconhecido. E 2 questões muito importantes nessa situação para você ter rentabilidade. Como você é um investidor agressivo, viva a arte 24 horas por dia. Por quê? Porque você está sozinho. A crítica está também em processo de definição sobre esse trabalho. Você está sozinho. Ou seja, acredite nos seus instintos, acredite no seu sentimento. E viva a arte 24 horas por dia. Primeiro, porque é uma delícia. E segundo, porque assim você vai desenvolver cada vez mais a sua sensibilidade para o bom retorno, para a boa rentabilidade dos artistas nos quais você está investindo. Eu fiz várias lives no período da pandemia, como eu disse, e os colecionadores foram quase unânimes em dizer o seguinte: toda obra de arte que eu comprei, acreditando na minha sensibilidade, o artista, o trabalho valorizou. Veja, é importante, acreditando na minha sensibilidade. Não estou falando de compra por impulso, tá certo? Estou falando de compra que muitas vezes ele não foi nem orientado a comprar, mas ele acreditou no instinto dele. Então, quando você compra acreditando que na sua sensibilidade, né, vivenciando arte, com certeza a probabilidade de você ter um resultado, a rentabilidade daquele trabalho é muito bom. Eu quero mostrar agora para vocês alguns exemplos no mercado brasileiro de rentabilidade de artistas. E eu não posso deixar de começar pelo Abapuru, da Tarsila do Amaral, talvez a obra mais conhecida no Brasil hoje. O Abapuru, só para você ter uma ideia, foi feito pela Tarsila em Paris e foi presenteada, ela deu de presente ao esposo dela na época, Oswald de Andrade, modernista Oswald de Andrade, no aniversário dele, 11 de janeiro. E esse trabalho que Tarsila deu a ele gerou um movimento da maior importância no Brasil, chamado a antropofagia. E o Abapuru é aquele que come os outros, né? Come, deglute, fica com aquela informação e gera mais outros processos conforme a sua cultura nacional. Ou seja, come a informação internacional, processa e vai gerar uma informação, um trabalho artístico nacional. O Abapuru, em 1984, foi comprado pelo Raul Forbes, uma pessoa que eu admiro muito, e na época foi o trabalho mais caro vendido no Brasil. Ele pagou $250 mil em 1984. Né? Não era pouco e não é pouco dinheiro ainda. E o Forbes tentou vender o Abapuru para várias pessoas, vários colecionadores, várias personalidades do Brasil, não conseguiu e colocou o Abapuru, então, num leilão da Christie's.
E em 1995, esse leilão aconteceu e o colecionador argentino Eduardo Costantini, proprietário do Malba, um museu absolutamente maravilhoso, adquiriu o Abapuru por $1.350.000. Né? O Raul tinha comprado por 250, vendeu por 1.350.000. Muito bem. Em 2018, houve uma retrospectiva da Tarsila no MoMA, Nova York, e o Abapuru foi para essa exposição segurado em $45 milhões. Este foi o valor do seguro do Abapuru e o Eduardo Costantini já declarou que por esse valor ele não vende. Vejam só, começou com 250 em 84, 1.350.000 em 95, 11 anos depois, e 1.350.000 11 anos depois, e em 2018, 45. Então vamos ver a rentabilidade em dólares dessa obra. O Raul Forbes teve uma rentabilidade dessa obra de 440% em 11 anos, ou seja, vendeu por 5,4 vezes. O Costantini, que comprou por 1.350 e foi segurado em 45 milhões, ele teve uma rentabilidade de 3.233% em 23 anos, ou seja, a obra valorizou 33 vezes. Se nós considerarmos a compra do Raul Forbes por 250 até essa avaliação, ou seja, 34 anos, essa obra o valor dela foi aumentado em 180 vezes. Estou falando em 180 vezes, ou seja, teve uma valorização de 17.900%. 17.900%. Veja, aí você fala, mas esse é o Abapuru. Sim, essa é uma obra importante, certamente a obra mais importante da artista, que teve uma grande valorização. Isso implica na valorização das demais obras da Tarsila? Sim, implica. Todas as demais obras da Tarsila tiveram um crescimento muito grande também. E recentemente, em 2019, foi vendido esse trabalho, A Lua, da Tarsila, de uma família paulista, para o MoMA, exatamente para o MoMA, por $20 milhões. 20 milhões de dólares. Essa obra foi adquirida na década de 50 pela família e vendida por 20 milhões de dólares. Não, como eu não sei o valor de compra, eu não vou falar da rentabilidade. Mas eu pesquisei e fiz consultas no site da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, bolsadearte.com, e fiz o levantamento de vários artistas para ver a rentabilidade. Vou começar com a Tarsila novamente, com este trabalho da Tarsila. Veja bem, este trabalho da Tarsila foi a leilão pela primeira vez em 2002 e depois em 2015. Veja bem, o mesmo trabalho. Esse trabalho da Tarsila, ela fez em 72. É um trabalho que remete à fase pau-brasil da Tarsila, que ela fez entre 24 e 25, ou seja, quase 50 anos atrás. Os trabalhos que a Tarsila fez quase 50 anos antes desse, do chamado da fase pau-brasil, são trabalhos valiosíssimos. Essa aqui, a Tarsila fez em 72, ou seja, já é um trabalho absolutamente extemporâneo da Tarsila, que ela fez uma brincadeira, talvez para dar para alguém, uma coisa assim, um trabalho já totalmente desvinculado do que a Tarsila estava vivendo em 72. Né? Esse trabalho fosse da década de 20, seria um outro valor. Mas, em 2002, esse trabalho foi vendido por R$42 mil, equivalente a $17.500. Em 2015, 13 anos depois, esse trabalho foi vendido por R$265 mil, ou seja, $88.300. As duas vendas foram na Bolsa de Arte, estão no site da Bolsa de Arte. Então, veja bem, em 13 anos, esse trabalho da Tarsila, que é um trabalho que não tem exatamente uma relevância, uma importância na carreira da Tarsila, deu uma valorização em real de 530%, ou 405% em dólares. 530% em reais, 405% em dólares. Essa foi a rentabilidade. Volpe, vamos falar de Volpe, que é um artista também muito importante. E eu peguei aqui dois quadros similares para nós vermos como o valor de Volpe cresceu nesse período.
Eu tenho esse trabalho do Volpe que foi vendido em 2001. Todas essas informações são informações que eu peguei no site da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, uma das casas de leilões mais importantes do Brasil, histórica, e o site é bolsadearte.com. Esse trabalho do Volpe, em 2001, de 32 centímetros por 24 centímetros, foi vendido por R$27 mil, ou seja, aproximadamente 11.870 dólares. Em 2019, um trabalho similar foi vendido por R$230 mil, ou seja, 56.100 dólares. Uma rentabilidade em real de 743% em 18 anos, ou 373% em dólares em 18 anos. É uma rentabilidade respeitável, não é? 373% em dólares. Outro exemplo. O Volpe é conhecido na maior parte dos colecionadores, dos brasileiros, vamos colocar assim, pelos colecionadores naturalmente. Nós temos aqui um exemplo que eu quero mostrar da Lygia Clark, que já não é tão conhecida, mas é uma artista da maior importância na década de 60 do Brasil. Ela revolucionou realmente a arte contemporânea brasileira, era uma das primeiras artistas que gerou o que nós chamamos de arte contemporânea. E ela fez uma escultura maleável chamada Os Bichos, O Bicho. E aqui na Bolsa de Arte foi vendida essa escultura da Lygia, de 26 centímetros, por R$10 mil, ou seja, 3.800 dólares. Em 2002. Em 2018, 16 anos depois, um trabalho similar foi vendido por R$60 mil, ou seja, 15 mil dólares. Em 16 anos, teve uma rentabilidade de 471% em reais ou 293% em dólares. 293%. Vamos lá, Iberê Camargo. Iberê Camargo, amo o trabalho de Iberê Camargo. Também peguei aqui dois trabalhos similares, também da Bolsa de Arte. Esse trabalho foi vendido em 2003, um óleo sobre tela de 77, de mesmo tamanho que o outro que eu vou mostrar, por R$64 mil, ou seja, 21 mil dólares. Em 2015, um trabalho da mesma dimensão, mas de 69, praticamente da mesma fase, foi vendido por R$450 mil, ou seja, 150 mil dólares. Uma valorização de 603%, tanto em dólar quanto em real, que o dólar nesse período valia praticamente, nesses dois momentos, valia praticamente 3. 600% de valorização. Lygia Pape também é muito pouco conhecida, mas eu quero mostrar esse trabalho da Lygia Pape, da série Tesselares, de uma fase muito importante brasileira, de 57, que até 10 anos atrás ninguém queria. Mas, enfim, em 2010, esse trabalho da Lygia Pape foi vendido por R$141 mil, ou seja, 78.350 dólares. Em 2013, um trabalho similar foi vendido por R$350 mil, ou seja, 152 mil dólares. Em 3 anos, de 10 para 13, teve uma rentabilidade de 148% em real ou 94% em dólares. Quase dobrou o valor em dólares. Eu estou falando de 2013. Se nós trouxermos esse valor para hoje, com certeza o valor é muito maior. E eu já vi trabalhos dela passarem em leilão e ninguém querer comprar. Muito bem. Hélio Oiticica, também um artista de maior importância da história da arte brasileira, e os meta-esquemas da Hélio Oiticica eu já vi ser vendido na Bolsa no começo dos anos 2000 por R$8 mil, mas veja esse exemplo, em 2003 ele tinha uma estimativa de 20 a 30 mil reais e não foi vendido. Esse trabalho não foi vendido, o meta-esquema do Hélio de final de 50. Em 2011, esse outro trabalho, esse outro meta-esquema do Hélio, foi vendido por R$500 mil, ou seja, 277.775 dólares. Em 7 anos, esse trabalho, o meta-esquema do Hélio, teve uma valorização de 1.900% em real ou 3.233% em dólares. Na verdade, o dólar caiu
nesse período. Então deu um rendimento, uma rentabilidade de 3.233%. Por quê? Um artista importante, importantíssimo, que naquele momento ninguém queria, chegou na década de 90 que começou a ser reconhecido e no começo dos anos 2000 aquele trabalho passou a ser desejado. E quem comprou esse trabalho lá naquele começo, da década de 50 e 60, comprou baseado em quê? Comprou obras que ninguém queria comprar. Olha o que deu. Muito bem. Esses são alguns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês em rentabilidade, e vários outros artistas também tiveram altíssima rentabilidade nesse período. Então, eu queria mostrar esse tripé, né? Segurança, rentabilidade e liquidez, para você entender como é que o mercado de arte funciona e alguns resultados. Ok? Muito bem, muito obrigado. Por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí e mande sugestões. A primeira parte que eu queria falar desses 12 dias no mundo das artes, desses vídeos, né, sobre o mercado de arte, sobre rentabilidade, sobre segurança e liquidez e rentabilidade, espero que tenham sido úteis para você. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.